de 2019. A revolta da vacina mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado. Então, já sei que essa revolta não foi contra o Estado. Não se reivindicava a participação das decisões políticas, tá? A galera não estava reivindicando, não estava querendo ali participação política. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Essa intervenção do Estado me dá a entender que o Estado ali estava usando de autoritarismo. A mobilização analisada representou um alerta na medida que a ação popular questionava. Quero saber ali o que o povo estava questionando, né? Por que o povo se revoltou. Letra A, alta de preços. Tem alguma coisa a ver? Falou de preços? Não. Letra B, a política clientelista. Falou em política clientelista? Não. Letra C, as reformas urbanas. As reformas urbanas até entram no contexto da revolta da vacina, tá? Na medida que sim, né? O Rio de Janeiro passou nesse período ali por uma série de reformas urbanas, né? Que visavam ali a questão de combater as epidemias, de melhorar o saneamento, enfim, foi uma questão ali bem complexa. Tem até aula no canal sobre isso depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Tem a ver, mas não é a minha resposta correta, não tá falando nada disso no texto. Letra D, o arbítrio governamental. Peraí, arbítrio governamental. Eu tô falando de alguma imposição do governo. Será que meu texto não fala sobre isso? Quando trata lá de intervenção do Estado? Será que os termos aí não são parecidos? Não dá pra usar ali aquela técnica da associação das palavras para facilitar a minha resposta? E letra E, práticas eleitorais. As práticas eleitorais também não tem nada a ver. Então a resposta que mais se encaixa ali é o arbítrio governamental, né? Tá querendo dizer ali que o governo impôs. E realmente o governo impôs a obrigatoriedade da vacina para essa população. Não ofereceu ali nenhum esclarecimento, né, acerca da importância da vacinação, da questão da higiene. Eles usam ali esse processo, então, de forma bem autoritária. Então, a resposta correta, letra D. Questão ali número 2. Essa questão é do Enem de 2018. O texto 1 ali, né, ele traz o programa do Partido Social Democrático, né, o PSD, capitais estrangeiros. Eu já sei, então, sobre o que esse textinho está falando, né, sobre os capitais estrangeiros. É indispensável manter clima propício à entrada de capitais estrangeiros. Tá? A manutenção desse clima recomenda a adoção de normas disciplinadoras dos investimentos e suas rendas, visando reter no país a maior parcela possível de lucros auferidos. Texto 2. Programa da União Democrática Nacional, né, o UDN, ou capital. Então, eu já sei que os dois textos, né, estão falando aí de capitais. Vamos ver o texto 2 que também está se referindo ao capital estrangeiro. Apelar para o capital estrangeiro, acabei de confirmar. Está falando do capital estrangeiro também. Necessário para os empreendimentos da reconstrução nacional e, sobretudo, para o aproveitamento das nossas reservas inexploradas, dando-lhe um tratamento equitativo, um tratamento igualitário e liberdade para a saída dos juros. Então, considerando as décadas de 1950 e 1960 no Brasil, os trechos dos programas do PSD e da UDN convergiam na defesa da... A palavrinha-chave aí da questão, convergiam. Sempre que aparecer esse termo converger, ele vai ter o sentido ali do que tem em comum, tá? Sobre o que se concorda. Então, sobre o que os dois partidos concordavam. Se aparecesse divergiam, já teria o sentido contrário. A questão, então, pediria as diferenças entre esses partidos, tá? Sobre o que eles discordavam. Letra A. Autonomia de atuação das multinacionais. O texto fala disso. Letra B. Descentralização da cobrança tributária. Letra C. Flexibilização das reservas cambiais. Letra D. Liberdade da remessa de ganhos. E letra E. Captação de recursos do exterior. Recursos do exterior, tá? Vamos por associação. Não é a mesma coisa que capital estrangeiro? É a mesma coisa, gente. Recurso, capital e estrangeiro é a mesma coisa ali de exterior. Então, os dois partidos, eles concordavam, né, que o Brasil, então, deveria atrair o quê? Capital estrangeiro, tá? Recursos do exterior, recursos de fora do país. Então, questão correta é letra E. Questão do Enem de 2018. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco, eu já sei que está falando dessa rebelião, começou a ser urdida, né? Ela foi tecida, ela foi organizada em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes, a gente tem um personagem importante, né, dessa rebelião,
foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, esse termo está até entre aspas, tá? Então, esse destaque. Entusiasmada com essa proclamação heróica. Então, o desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa, seiscentista, foi resultado do Oda. Então, por que aconteceu essa revolta? Fraqueza bélica dos protestantes bávaros. O texto traz, gente, alguma questão referente a isso? Não, né? Letra B. Comércio transatlântico da África Ocidental. Também não tem nada referente a isso no texto. C. Auxílio financeiro dos negociantes flamengos. Nada também. D. Diplomacia internacional dos Estados Ibéricos, né? Portugal e Espanha. Também não cita. E letra E. Interesse econômico dos senhores de engenho. Se a gente pensar que nesse período, né, a América Portuguesa vivia o que? O ciclo do açúcar, tá? Então, quem era considerada essa nobreza da terra que a gente destaca ali? Os senhores de engenho. Por associação também a gente matava essa questão e gabaritava. Então, questão corretíssima, letra E. Número 4, uma questão aí do Enem de 2019. A regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, marcadas pela reação das elites locais contra o centralismo monarca, levado a efeito pelos interesses dos setores ligados ao café da corte, como a cabanagem no Pará, a balanhada no Maranhão e a sabinada na Bahia. Então, aqui nesse primeiro trecho a gente já sabe que o texto está falando dessas rebeliões, né, que aconteceram no período da regência, mas de todas elas a Revolução Farroupilha era aquela que mais se preocuparia, não só pela sua longa duração, como pela sua situação fronteiriça da província do Rio Grande, tradicionalmente a garantidora dos limites dos interesses, antes lusitanos e agora nacionais do Prata. Então, entre todas que foram citadas, a que recebeu mais atenção foi a Revolução Farroupilha, tá? Além dela ter tido uma longa duração, né? Durou 10 anos, ela foi ali de 1835 até 1845, tá? Foi citada ali essa longa duração. Citou também importante ali a situação de fronteira. Então, a característica regional que levou uma das revoltas citadas a ser mais preocupante para o governo central era qual revolta ali que foi mais citada, que foi mais explicado ali sobre ela, né? A Revolução Farroupilha, né, gente? Então, qual característica daquela região que deixou o governo mais preocupado? Letra A, autonomia bélica local? Não tem nada a ver. Letra B, coesão ideológica radical? Todo mundo ali tinha a mesma ideologia radical? Não. Letra C, liderança política situacionista? Nada a ver, o texto não apresenta nada disso. D, produção econômica exportadora? O texto não nos trouxe isso. E letra E, localização geográfica e estratégia. Então, de novo, ali por associação, é a única questão que se encaixaria ali na característica da região, tá? Essa localização geográfica, é tudo que o texto até destaca, né? Por ser uma região ali de fronteira, né? Fronteira ali com a Argentina. Então, por isso, o governo tinha que ter uma atenção, né? Imagina se a província do Rio Grande acabasse ali se alinhando à Argentina, né? Confusão que não iria dar. Questão correta, letra E. A nossa última questão, então, é do Enem também de 2019. O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB, reuniu historiadores romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Então, a questão está falando do IHGB, né, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e também está destacando que a função dele, né, era investigar a respeito do caráter brasileiro, o que caracteriza, então, o povo brasileiro. Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduziu o modelo centralizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital. Então, nessa parte aqui, a gente já vê que os institutos regionais coletariam, né, informações, né, sobre as características de cada região do Brasil e mandariam tudo, então, para a capital. Então, de acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, preferia no Instituto objetivar. Então, qual que era o objetivo do IHGB? Letra A, construir uma narrativa de nação. O texto falou sobre isso? Deixa vocês pensando. Letra B, debater as desigualdades sociais. Letra C, combater as injustiças coloniais. D, defender a retórica do abolicionismo. Ou E, evidenciar uma diversidade étnica. Qual que era a função do IHGB? O IHGB, ele estava buscando investigar, então, quais eram as características do povo brasileiro, né, para formar o que? A nação. Que até então, nesse período, não havia sentimento de pertencer ao Brasil, né? Nacionalidade, patriotismo, essa identidade nacional. Tudo
Tudo isso foi forjado, então, nesse período. Então, a questão que mais se enquadra é a letra A, construir uma narrativa de nação. Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido aprender e tenham aí todos uma boa prova. E agora, como tradicionalmente neste canal, partiu!